barreira, vai virar baile. Quarta-feira, 8h30 da noite, o Vasco volta a campo no Campeonato Brasileiro para enfrentar o Coritiba. Jogo fora de casa, no Couto Pereira, mas que o Vasco tem totais condições de sair com resultado positivo. Mas o Vasco terá desfalques muito importantes para essa partida, ou melhor, o Vasco terá um desfalque muito importante que vai fazer o Renato Gaúcho mexer na estrutura do time do Vasco. Eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje como o técnico Renato Gaúcho está resolvendo esse problema do Andrés Gomes não estar disponível para esse jogo, já que ele recebeu o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Grêmio e está suspenso para essa partida. Quem são os possíveis substitutos do Andrés Gomes e também se Renato Gaúcho vai mudar alguma outra coisa no time titular no Vasco, é isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Só é importante que tu deixe o like aí no começo do vídeo, que tu hype esse conteúdo e que tu compartilhe nos grupos de Vasco de WhatsApp, tu já vai me ajudar demais, tu não tem noção disso. Agora sim, vem comigo. E essa é a provável escalação do Vasco para esse confronto diante do Coritiba. Não é um jogo fácil, Coritiba até vem fazendo um bom campeonato brasileiro, tá na parte de cima da tabela, não tem time ruim. Coritiba já mostrou que pode fazer jogos duros e difíceis contra equipes fortes no campeonato brasileiro e jogando dentro de casa com o apoio do seu torcedor, promete ser um jogo também complicado pro Vasco. Não vai ser um jogo fácil, mas eu volto a repetir que o Vasco tem condição de vencer, mas vamos lá. O Vasco terá o Léo Jardim como seu goleiro titular, isso aqui é óbvio. Na lateral direita, provavelmente, né, teremos o Paulo Henrique jogando como titular, até pelo fato do Puma ter ido para a seleção do Uruguai e tudo mais. Então o Paulo Henrique vai ser o titular nesse jogo diante do Coritiba na lateral direita. É mais uma oportunidade que terá o Paulo Henrique de mostrar que pode recuperar aquele bom futebol que o levou até a seleção brasileira, que o fez ser o melhor lateral direito do futebol brasileiro na temporada passada por alguns meses. Na dupla de zaga, o Vasco terá Alan Saldívar e Robert Renan, dois jogadores que eu gosto bastante, jovens de muita qualidade técnica, jogadores que melhoraram a sua imposição física. O Robert Renan tinha esse problema de se impor em cima dos adversários fisicamente, ele melhorou isso nessa temporada e cresceu de produção. Falhou sim no último jogo contra o Grêmio, é verdade, mas não é por uma falha que ele tem que se omitir de jogar. Ele tem que continuar jogando da forma que ele joga. Cara, falhas acontecem, o jogador ele tá no campo, ele tá sujeito a falhas, mas o que vai diferenciar ele de ser ou não um bom jogador é ele acertar mais do que errar, é minimizar os erros, mas ele tem qualidade, ele tem que continuar com essa confiança para jogar também. Na lateral esquerda, seguimos com o Cuiabano no time titular e o Lucas Piton no banco de reservas. O Cuiabano, nesse início dele pelo Vasco, tem sido espetacular, marcando gols, na fase defensiva tá indo bem também, dando assistências, com muitas participações em gols. O Cuiabano, desde que ele pegou essa vaga de titular no time do Vasco, vem sendo extremamente importante para o funcionamento tático do Vasco como um todo, né? Mas também tá sendo importante essa boa fase que ele vem vivendo, tomara que ele continue assim. No meio de campo, o Renato Gaúcho deve manter a mesma estrutura com seu tripé de volante, com o Hugo Moura sendo o primeiro homem no meio de campo, o Tietê e o Thiago Mendes sendo esses volantes barra meias, que eu já expliquei para vocês. Quem assiste aqui os nossos vídeos do canal sabem muito mais do que os torcedores que não assistem, sabem como o Vasco joga. Então os meias do Vasco barra volante têm liberdade para chegar no campo de ataque, têm liberdade para pisar na área, para finalizar, e até por isso vocês estão vendo esses volantes do Vasco tendo mais possibilidades de gol, marcando mais gols, o Thiago Mendes, né? Então esses volantes do Vasco com o Renato Gaúcho funcionam como meias quando o Vasco tem a posse de bola, pisando muito no campo de ataque, dando essa opção. Como centroavante deve seguir o David como titular, o Nuno Moreira seguirá no time titular também no Vasco, mas aí pode acontecer uma mudança que eu vou explicar agora para vocês. Com o Andrés Gomes fora, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, ele não vai jogar, obviamente. Então, provavelmente, e é assim que vem treinando o Renato Gaúcho, é claro que ainda não tem nada definido porque ainda faltam alguns dias para a partida, mas ele vem treinando com o Nuno vindo jogar na esquerda, que é a posição de origem do Nuno Moreira. Ele é o meia esquerda e aqui ele rende mais realmente. Na direita, sim, no lugar do Nuno, já que o Nuno vai para a esquerda, ele vai colocar ou o Marino ou o Adson. A princípio, até o momento, o Marino deve começar como titular. O Marino vem treinando como titular, mas o Renato Gaúcho vem mesclando um tempo assim do treino, né? A gente pode falar metade do treino com o Marino, a outra metade do treino com o Adson, para ele observar qual dos dois terá um melhor rendimento. A torcida do Vasco quer muito ver o Marino começando um jogo de titular, tendo essa oportunidade.
O Adson é um jogador que o torcedor do Vasco já conhece, sabe que ele tem qualidade, sabe que ele é um jogador que sempre foi muito voluntarioso pelo Vasco antes das lesões em sequência. O Adson talvez era o melhor jogador do Vasco, funcionando como esse ponta meia, né? E aqui tem uma mudança de característica. Porque jogando o Adson e o Marino, né? Eles vão liberar muito esse corredor aqui pro Paulo Henrique. Porque eles são dois jogadores que gostam muito de trazer o jogo por dentro. O Marino, por mais que ele seja um ponta que joga com o pé certo, né, para chegar até a linha de fundo, ele gosta muitas vezes de cortar as jogadas pro meio também e liberar corredor para ultrapassagem de lateral. E a gente pode ter essas trincas aqui do Vasco, nesses triângulos sendo formados com Marino, Adson, Paulo Henrique e Tietê caindo aqui juntos, se aproximando, tentando gerar jogo. O Renato Gaúcho também dá liberdade do extremo do lado contrário se juntar do outro lado para criar superioridade numérica no setor de onde está a bola, mas isso depende muito. Às vezes ele gosta de um ataque mais posicional, mas também ele dá essa liberdade para os jogadores dentro de campo, o Renato Gaúcho, e isso é importante. Então, Marino ou Adson vão assumir essa vaga de titular no lugar do Andrés Gomes. E aí tem a mudança de lado do Nuno Moreira. De resto, o Vasco deve ter a mesma estrutura de time titular, ao menos que aconteça alguma lesão até a data do jogo, isso daqui vai ser o time titular do Vasco. A única dúvida é Marino ou o Adson. Pelo lado do Coritiba, volto a repetir para vocês, é um time que vem mostrando sim força nesse campeonato brasileiro. Tem o Lucas Ronier, que é um jogador extremamente interessante do Coritiba, vocês vão perceber. É um ponta barra meia, baixinho, bom de bola. Então o Vasco tem que ficar atento na compactação defensiva. Vocês já sabem como o Vasco defende, né? O Vasco pode compactar um 4-1, 4-1 ou um 4-3-3 defensivo também. Depende muito assim dos encaixes de marcação durante a partida, como o Vasco vai querer jogar. Mas basicamente o Vasco marca com um bloco médio, baixo, explorando muito espaço às costas deixado pela defesa adversária. Isso quando está em igualdade no placar ou quando o Vasco já está ganhando o jogo, por exemplo. Obviamente, se o Vasco sair atrás do placar, o Vasco vai ser forçado a marcar pressão, vai ser forçado a pressionar o adversário lá no seu campo e tentar recuperar essa posse de bola o quanto antes para marcar mais gols. Então, sempre é importante você sair na frente do placar para você fazer o adversário jogar da forma que você quer. O Renato Gaúcho está gostando de fazer o Vasco marcar com esse bloco médio-baixo, compactando mais a defesa, tirando os espaços no entre-linhas e explorando jogadas de transição rápida, de contra-ataque, pegando a defesa adversária desprevenida. O Vasco tem funcionado bem dessa maneira. Vamos sentir falta da velocidade do Andrés Gomes, das arrancadas dele? É óbvio, mas eu vejo o Vasco com opções assim no elenco que podem suprir, pelo menos para esse jogo diante do Coritiba. Agora, o Andrés Gomes faz falta hoje para qualquer time do futebol brasileiro se ele fosse titular. Também vai fazer falta para o Vasco, mas o Vasco já mostrou que tem um elenco que pode também se virar com algumas outras formas de você jogar. Tu não vai ter velocidade do Gomes, mas tu vai ter mais talvez um controle de jogo do Marino, do Adson, mesmo mudando as características do Vasco pode ser perigoso também. E sempre fica a expectativa pra gente ver o Spinelli, o Brenner, que também são contratações do Vasco recentes. O torcedor sempre fica curioso para ver mais desses jogadores ganhando mais minutagem, marcando mais gols e sendo mais importantes pro Vasco, mas de momento o David já deve ser mantido como centroavante. E é isso, cara. Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no nosso canal, compartilha o vídeo nos grupos de Vasco, dê o WhatsApp para chegar ao maior número de torcedores possível. Tu não vai ter um pré-jogo tão completo como esse em nenhum outro canal de Vasco. Então, cara, se inscreve, deixa o like e é isso. Eu fico nessa. Abração do Francesco, é nóis. Fui!